Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, estou aqui sempre com um tema interessante para vocês. E hoje nós estamos aqui com um advogado criminalista, especialista com mais de 10 anos de atuação aqui em Canoas, o Dr. Deilson Paz, que vai nos falar aqui de crimes graves, né? Eu vou iniciar perguntando para ele, né? Tanto da questão teórica quanto prática, para que a gente saiba como é que funciona a defesa no caso de você ser acusado de um crime grave. Lembra que o Brasil tem um grande índice também de pessoas que são acusadas injustamente, né? E aí você, de repente, está lá numa situação, está preso e não foi você. É uma pessoa com nome parecido ou é uma pessoa parecida, e aí você precisa de um advogado para defender. Né? É claro, às vezes nós temos também pessoas que efetivamente cometeram crime, mas o número de erros, de processos judiciais, de pessoas acusadas no Brasil é muito grande. Então vou começar perguntando para o Dr. Deilson Paz, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor. Eu queria perguntar o que são crimes dolosos contra a vida? Certo, professor. Primeiro, uma satisfação imensa poder estar aqui colaborando, então, respondendo algumas perguntas, um pouquinho dessa prática que tenho. Então vamos lá, vamos às perguntas. Crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, o nome já diz, dolo. O que seria o dolo? O dolo é a consciência que a pessoa tem. Então, no momento em que o agente ele tem consciência do cometimento do crime, que ele pensa, eu vou matar alguém, e ele comete esse crime, então seria um crime doloso. Um crime, então, contra a vida. Nesse rol de crimes dolosos contra a vida, tem algumas distinções, tem alguns crimes específicos, que seria a questão do aborto, do infanticídio, aquela mãe que ainda em estado puerperal acaba matando o filho, do induzimento, da instigação, do auxílio ao suicídio e o homicídio. E esses seriam, então, os crimes dolosos contra a vida. Interessante, doutor. E uma outra pergunta, que o pessoal pergunta muito assim, né? O que é um homicídio qualificado? Né? O que significa que é um homicídio qualificado? Certo. Dentre os crimes, então, nós temos essa diferença. Tem o homicídio simples e o homicídio qualificado. Qualificado é quando existem qualificadoras. São situações que acabam agravando ainda a pena desse agente, dessa pessoa que está sendo investigada, desse réu, então, que acabam agravando, que seria a questão do fogo, ou mesmo do veneno, por muitas vezes. Tem crimes que são cometidos por motivo torpe, que seria a vingança, motivos que são crimes cometidos por motivo fútil, que a pessoa não teria motivo algum, é uma futilidade imensa. Né? Nós temos até um caso que já trabalhamos, que foi numa briga por numa mesa de sinuca. Tá? Esse é um caso do escritório, uma mesa de sinuca lá, o rapaz perdendo e acabou insatisfeito com os resultados ali junto ao amigo e acaba matando no final o amigo. E esse é um motivo fútil. Por muitas vezes no trânsito, onde as pessoas ocorre uma batidinha qualquer ali, a pessoa vai lá e do nada acaba matando o outro, ou mesmo existe também a questão do crime tentado, né? Acaba tentando o homicídio, atira contra essa pessoa, ou a questão da faca, da arma branca. Tá? Então são essas qualificadoras que existem. Então, motivo fútil, torpe, isso tudo acaba agravando no final a pena da pessoa, acaba elevando. E doutor, uma pergunta, qual a diferença do crime tentado e o crime consumado, ou seja, a tentativa, né? O que houve? Houve uma tentativa de homicídio, ou então houve homicídio, ou então houve uma tentativa, né, de latrocínio. Qual a diferença do crime tentado e consumado? A questão de tentativa e a questão de consumação do crime, a diferença na lei e a diferença nas penas. Certo. A diferença do crime tentado e do crime consumado, vamos primeiro para o crime consumado. O nome também já diz. É a pessoa que tem esse intento, essa vontade, então, de praticar o crime e acaba consumando. Tem a intenção de matar e mata. E esse vai ser o crime consumado. O crime consumado, a pena dele é um pouco mais alta. Vamos para o crime simples primeiro. O crime simples, tratando de homicídio, seria uma pena de 6 a 20 anos. E já no crime consumado, já parte de 12 a 30 anos. E aí vem essas agravantes. Mas o que é muito importante ressaltar nesse momento é por muitas vezes
eu digo até a falta de explicação, a ignorância que as pessoas têm no que pode uma simples ação de causar um processo todo. Tá? O que eu refiro para vocês, trago como exemplo. Por muitas vezes, já que eu dou exemplo de crime no trânsito, a pessoa carrega uma faca, um canivete no carro ali, né? E acha que não vai dar nada, ou seja, não tem intenção de matar ninguém e acaba brigando no trânsito. E diante da briga, a pessoa de repente tem uma faca, acaba esfaqueando essa pessoa. E para a pessoa, para esse cliente, seria simplesmente uma briga onde acabou desferindo uma facada, mas uma simples facada, o ferimento foi pequeno, mas para a polícia e para o Ministério Público, por muitas vezes, é interpretado, e para a própria vítima, como uma tentativa de homicídio. Tentou me matar, mas não atingiu nenhum órgão vital. Então esse é um problema enorme. Nós temos muitos casos no escritório, muitos mesmo, onde as pessoas... ou familiares comparecem ao escritório e relatam, não, mas não teve intenção nenhuma, a intenção não era de matar, a intenção era só de dar um susto. Ocorre também da pessoa que tem uma arma em casa e daí tem algum desentendimento com o próprio vizinho, às vezes por conta até de futebol, um desentendimento fútil, banal, e time perde, vai lá e dá uns tiros contra a casa do vizinho. Para essa pessoa foi só para assustar, foi só para brincar de repente, mas... para a própria vítima, pode relatar, então, em boletim de ocorrências, olha, tentou me matar. Tinha pessoas em casa e tal, só não me matou porque atravessou aquela parede, mas poderia ter matado. Então, essa é a principal diferença, então, da tentativa e da consumação, né? Crime tentado e consumado, e onde ocorre essa ignorância, por muitas vezes, das pessoas que realmente que não sabem. Tá? E eu trago também como exemplo, outra coisa que ocorre muito, que nós buscamos, assim, é na desclassificação do crime. Como o crime tentado e o consumado, eles correm pelo mesmo rito, ou seja, a pessoa responde o processo nessas duas fases, então, que é o processo todo, ele, onde são ouvidas testemunhas de acusação, a própria vítima, no caso de tentativa, são ouvidos testemunhas de defesa, aí, por último, é ouvido o réu, ou seja, passa por essa fase, e quando ele é pronunciado, mesmo no tentado, ele vai a júri. Então, problemão. Daí fica a dica para o pessoal, então, para evitar, cuidar um pouquinho mais, então, ser racional nas atitudes, que às vezes pode dar um problemão de crime doloso contra a vida. Doutor, agora o senhor falou nessa parte de júri, isso é uma dúvida grande da sociedade, dos acadêmicos até, com relação ao júri popular. Como é que funciona o procedimento? Quando é crime contra a vida, especificamente, é que vai a júri popular, não é isso? Isso, exato. Então, nesse caso de crime contra a vida, júri popular, quem é que decide, afinal? São o voto dos jurados que decide unânime? Ou é o juiz que decide com base nos votos do jurado? Como é que funciona esse procedimento e a decisão com relação ao procedimento de júri? Explica pra gente aí, júri popular. Claro, com certeza. O júri popular, as pessoas são julgadas pelos seus pares. São julgadas, então, pela própria sociedade. Então, quem decide, no finalzinho do júri, se será condenado ou inocentado, são os jurados, são os 7 jurados. Esses jurados, eles são escolhidos, existe um corpo de jurados, são 25 pessoas, e são sorteados, então, são escolhidos 7 pessoas para esse conselho de sentença. Então, o advogado, ele é protagonista nesse momento, o advogado, ele é a única voz do réu, está ali representando ele, trazendo de mais importante teria para o réu naquele momento, para o seu assistido, que é a esperança, e diante dessa esperança, então, fala para ele, é a voz do réu. E assim funciona o júri. O júri, como havia comentado, então, já na pergunta anterior, é assim, é dividido, ele é bifásico. Então, existe toda a primeira fase, onde é um processo, como fosse um processo comum, que são ouvidos todas as testemunhas, trazido todas as provas, é a questão da produção das provas. Tá? E caso a pessoa seja condenada nesse caso, não é o caso de condenação ou absolvição, é o caso de pronúncia ou impronúncia. Se for pronunciado, vai a júri popular, que é muito mais tenso, está sendo julgado, então, por pessoas da sociedade, e nesse júri popular, então, daí essa segunda fase, daí sim, daí é só o procedimento do júri. Aí o júri é aberto a todos, a própria comunidade, e é muito interessante esse procedimento do júri. Logo no início da pergunta, o professor acabou referindo sobre crimes de trânsito. Não iriam ao júri. É o caso também essas são algumas distinções, do latrocínio. O latrocínio é entendido como um crime
contra o patrimônio. Então não vai a júri. Então é só aqueles 4 que eu havia citado anteriormente. É uma coisa interessante, porque assim, ó, às vezes você matou uma pessoa, mas você matou em legítima defesa. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. O ladrão lá veio roubar o cidadão de bem, né? Então, o sujeito tá lá, às vezes ele tem porte de arma, sabe se defender, enfim. E aí o cara vai lá, bota uma arma na cabeça, vai, né? E ele mata, né? Em legítima defesa. Mas mesmo assim ele vai responder o processo e vai a júri popular, né? Então, matou um ladrão que invadiu a sua casa, às vezes, botou uma arma na cabeça da sua família, mas você tem que... Nesse caso, o advogado vai lá e vai explicar isso para o júri, né? Dizer que houve uma legítima defesa, né? Dentro das provas todas ali, enfim, às vezes até o histórico do ladrão, o sujeito já tem vários crimes daquele tipo ali, caracterizando que ele comumente comete aquele crime, né? Cometia, né? Porque morreu, né? E aí, se o advogado demonstrar isso para o júri e o júri votar que efetivamente houve a legítima defesa, então ele é absolvido desse crime, é isso? Explica pra gente. Certo. Essas são as chamadas teses de defesa, que o advogado precisa, então, construir junto com o cliente. Por isso que quando nós pegamos um processo, um cliente novo, as primeiras coisas que nós fazemos são os parlatórios com essa pessoa, né, quando está preso. O parlatório é a conversa do advogado com o preso na penitenciária. Então se pede para o preso que conte exatamente o que aconteceu, de que forma que aconteceu. E essa questão da legítima defesa também é muito comum, tanto a legítima defesa própria como a legítima defesa de terceiros, porque é uma excludente de ilicitude. Ali se prova, se justifica, então, para o corpo de jurados, o motivo que a pessoa cometeu aquele crime. Eu até trago como exemplo, então, para vocês entenderem, assim, nós temos no escritório, tem muitos casos que nós pegamos já depois da condenação. A pessoa já estava com a Defensoria Pública ou, de repente, com algum outro advogado, já foi condenado, está com uma pena enorme, e a família vem, então, para tentar reduzir, para tentar fazer alguma coisa que nós chamamos de execução penal. E olhando o processo, às vezes nós percebemos, nossa, meu Deus, não era para ter sido condenado. Foi condenado de forma injusta. Aí eu trago como exemplo um caso que nós trabalhamos já na execução penal. Tá? O que foi esse caso? O rapaz ele foi condenado porque ele matou, sabia que ele mataria? Matou a pessoa, no caso, que matou o irmão dele, que foi um assalto. Um assalto, a pessoa matou o irmão dele, ele foi atrás e matou essa pessoa. Tá? Então, esse é um caso que a pessoa trouxe ao escritório, que nós pensamos, poxa, poderíamos ter absolvido. Um outro caso que nós temos ainda no escritório, agora nós estamos trabalhando, é de uma mãe que ela acabou participando, ela responde pelo processo, pela participação do homicídio, teria encomendado, teria mandado matar, o senhor que abusou da filha dela. Tá? E em diversos outros casos, como o professor havia comentado a respeito da legítima defesa, tem alguns requisitos da legítima defesa. Ela tem que ser atual ou iminente e tem que ser com uso moderado dos meios. Então não pode, como legítima defesa, a pessoa foi agredida hoje, tá? E amanhã ou depois procura essa pessoa e aí foi legítima defesa. Aí não pode. Mas o que pode, o que é cabível e como uso moderado dos meios? É na hora. Já que eu trouxe lá como exemplo o próprio trânsito, ou mesmo de uma agressão, isso ocorre bastante também no escritório. Questão de briga noturna entre jovens. As pessoas acabam brigando e um jovem, e por muitas vezes, no início eu até falei para vocês a respeito de arma branca e revólver ou pistola e tal, tá? Mas ocorre até mesmo com agressão física. Às vezes a pessoa comete cabeça quente aquilo, né? De cabeça quente. E aí depois que vê o que aconteceu. Eu vou agradecer a presença do Dr. Davidson, que hoje nós vamos encerrando nosso tempo aqui de televisão, mas a entrevista foi muito boa. Espero ter esclarecido as dúvidas da população quanto a esse tipo de crime, né? Dúvidas ainda vão surgir, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no nosso WhatsApp para contato, 519962-262, ao qual vocês podem mandar perguntas sobre o programa, dúvidas que eu sempre respondo a todos os telespectadores. Muito obrigado, Dr. Davidson, pela sua presença. Eu agradeço, professor. E até a próxima. Estamos aqui todos os dias com vocês. Obrigado.